meus queridos, vamos falar um pouco aqui dentro de planejamento e controle de obras sobre duração e precedência. A duração é o tempo, né, que nós vamos ter ali para a execução de uma determinada atividade. Como que eu defino esse tempo? Né? Claro que depende da sensibilidade do projetista, mas existem mecanismos ali determinísticos e probabilísticos. E a precedência, né? O entendimento da relação entre as atividades. Como que se dá? O que vem depois dessa atividade X? O que vem antes? Ou de que essa atividade depende? Isso que nós vamos ver nessa aula logo agora. Bom, duração da atividade é muito fácil entender que é a quantidade de tempo em dias, semanas e meses requerida para a execução da atividade, para a execução de uma atividade. E aí eu chamo a atenção, parênteses, o que nós utilizamos via de regra é dia útil. O que eu falo então, que se eu falar que eu preciso de 10 dias para a execução daquela atividade, não são 10 dias corridos. Por quê? Porque ninguém trabalha 10 dias direto, a não ser que você esteja no regime ali de escala, 10 dias direto trabalhando. 10 dias úteis vão ter ali de repente até 2 finais de semana, depende do dia que começa a execução das atividades. Então, qual é a nossa duração? Em regra, dia útil. Qual que é a regra prática? Avaliar atividades uma a uma. Então, tem que estabelecer duração para cada uma das atividades. Adotar o dia normal de trabalho. Não adianta eu estabelecer atividade, apropriar tempo, né? Apropriar índices de campo, se eu estou falando de um dia que é meio expediente, de um dia que está faltando, a equipe está desfalcada. Então, não dá para fazer isso. Considero dias úteis na hora de montar o cronograma. Quer dizer, desculpa, na hora de calcular, depois transformo em dias corridos na hora de montar o cronograma. E eu posso me apoiar em índices ou coeficientes de consumo apresentados nas composições de custo unitário. O que são essas composições de custo unitário? São as diversas tabelas que trazem para a gente, desde o TCPO, tabela de custos, preços para orçamento, publicado pela editora Pini, passando pelas diversas tabelas de custos, né, que trazem ali os índices. Quando a gente detalha, por exemplo, a execução de uma estrutura de concreto, metro cúbico de concreto, está lá quantas horas de pedreiro, quantas horas de ajudante, quantos quilos de ferragem, qual o volume de concreto, e nem sempre é 1 metro cúbico, que se considera ali dentro alguma perda, né? Então, para cada 1 metro cúbico de concreto, 1,05, de repente, metros cúbicos considerados. Então, esses índices com a duração, né, que a gente fala geralmente em hora homem e depois transforma em dia útil, mas a hora homem, ela pode vir ali também desses índices, tabela SINAP, tabela SICRO, tabela CIURB, tabela CDHU, tabela FDE, enfim, várias fontes que a gente pode buscar esses índices para calcular prazos, que é o que nós estamos interessados, né, a duração. Segundo Aldo Doria Matos, é o seguinte, se uma atividade ela tem duração menor do que um dia, ela é pequena demais, e eu preciso fundi-la com outra, né? Se ela tem mais de 10 dias, opa, é conveniente desmembrar em fases menores, fase 1, fase 2, fase 3, pacotes menores, que fica mais fácil atribuir tempo e recursos, né, necessários. Seguindo, o que é esses índices aqui, ó? Palavra índice versus produtividade. O índice é a incidência de cada insumo na execução de uma atividade ou serviço. Por exemplo, horas por quilo, horas por metro quadrado, minutos por unidade, dia por metro cúbico. Então aqui veja, no índice, a hora está no numerador e no denominador nós temos a unidade de medida do serviço. Na produtividade é o inverso do índice, é a quantidade de trabalho produzida em um intervalo de tempo especificado. Então aqui agora fica, por exemplo, metro cúbico por hora. A unidade de tempo vem embaixo quando eu falo de produtividade. Qual é a produtividade desse pedreiro na hora de fazer o reboco? Bom, ele faz ali 10 metros quadrados por hora, ou 85, sei lá, 28 metros quadrados por dia. Dia, unidade de tempo. Ele faz 1 metro quadrado por cada 30 minutos. Isso aí é a produtividade. Qual o índice? Daí é só inverter. Então, veja bem, se uma atividade de armação tem índice de armador 0,10 horas por quilo, significa que ela usa 0,10 horas de armador para cada 1 quilo de armação produzida.
Esse é o índice. Qual é a produtividade? 10 quilos por hora. Quando eu inverto, se ele faz em 0,10 horas o quilo, em 1 hora ele vai fazer 10 quilos. Essa é a produtividade. Bom, daí eu tenho o tempo, consigo agora fazer uma relação entre duração e equipe. Ora, eu preciso de 2.800 horas homem de pedreiro. O que eu faço? Eu divido isso com base nessa quantidade e monto o número de equipes, mas se o número de equipes for reduzido, for engessado, só tiver 4 pedreiros, daí eu preciso fazer o cálculo inverso. Então existem duas formas de chegar, sim, no prazo, né, para a execução do serviço. Bom, o que a gente faz? Ou dimensiona a duração em função da equipe, quando a gente tem, por exemplo, recurso restrito, olha só, 4 pedreiros para execução de toda a alvenaria. Então eu preciso, com 4 pedreiros, determinar qual é a duração em função do número de hora total útil que foi calculado. Agora, na maioria das vezes, e é mais comum, calcularmos o efetivo, a equipe necessária para executar dentro do prazo. Por quê? Porque no segundo caso aqui, eu dimensiono a equipe em função da duração. E na maioria das vezes, quando se contrata um serviço, principalmente obra pública, ou mesmo particular, se define, olha, você me entrega isso com quanto tempo? Te entrego com 2 meses, te entrego com 1 ano, te entrego com 30 meses, te entrego com 3 semanas. Ora, eu tenho o cronograma rígido, né? Datas pré-definidas, duração imposta. Então eu preciso fazer o contrário. Agora eu preciso ver, então, qual é o tamanho da minha equipe para atender àquela demanda, né? Aquela prazo estabelecido. Então, formas de se calcular aqui a duração. Quantidade de trabalho. Olha, isso aqui é muito simples e intuitivo, presta atenção. Você vai ver isso aqui em prova sempre, e nem é questão final. Isso aqui é meio para se chegar a uma resposta, mas vai sempre cair em algo desse tipo. Quando eu quero calcular duração, por exemplo, ora, quantidade de trabalho, quantas horas eu preciso? Divido pela produtividade e divido pela quantidade de recursos e divido pela jornada. Então eu tenho 8 homens, digamos assim, 8 homens trabalhando 8 horas e que produzem 10 metros cúbicos por hora. Ah, eu tenho quantos metros cúbicos para fazer? Eu tenho 2.000 metros cúbicos. Então eu chego à duração. Mas vamos ver um exemplo na sequência. Quando a gente fala em duração, pode trabalhar em função da produtividade e, como a gente disse, em função do índice, que é o inverso da produtividade. Então o índice vai em cima. Duas equações bem simplesinhas. Olha esse exemplo número 1 aqui, duração das atividades. Para uma equipe com 5 pedreiros e 10 serventes, determina a duração da atividade de assentamento de 200 metros cúbicos, quantidade de trabalho, 200 metros quadrados de telha cerâmica, considerando o trabalho diário de 8 horas e o índice, deu índice, então é 0,8 horas por metro cúbico para o pedreiro e 1,6 horas por metro quadrado, estou falando metro cúbico toda hora, metro quadrado e metro quadrado para servente. Se deu o índice, quantidade de trabalho vezes o índice, dividido por o quê? Quantidade de recursos. 5 pedreiros, 8 horas por dia. Veja, esse serviço só é concluído quando tanto pedreiro e servente finalizam suas atividades. Neste caso, olha, eu preciso de 4 dias de pedreiro, 4 dias de servente. Então, significa que a equipe foi bem dosada. Imagina se eu tivesse 5 pedreiros e 5 serventes. O tempo de servente seria 8 dias e eu só poderia considerar como concluído 8 dias depois, mesmo o pedreiro tendo possibilidade de concluir em 4 dias, ele teria que ser ali, teria mais tempo ocioso aguardando o servente. Então aqui está bem dimensionado, equipes bem compostas, 4 dias, tanto para pedreiro quanto para servente. Olha, e se tivesse me dado a produtividade, ou eu posso calcular a própria produtividade, 1 sobre o índice, ou seja, a produtividade do pedreiro é 1,25 metro quadrado por hora. Se eu multiplico isso por 8 horas, que é o dia, né, a jornada de trabalho, ele faz 10 metros quadrados por dia. Então, de telha, o pedreiro faz 10 metros quadrados por dia. Desculpa, aqui é a produtividade do pedreiro. E do servente, aqui não é pedreiro, aqui é servente. Do servente, ele faz 5 metros quadrados por dia. Então, a duração do pedreiro, 4 dias, e mais uma vez, do servente também, 4 dias. Afinal de contas, nós estamos fazendo a mesma conta. Olha o processo inverso agora, olha. Determina a quantidade de operários necessário
Então aqui eu tenho 5 pedreiros e 10 serventes, quero saber em quanto tempo eu termino. Opa, termino em 4 dias os 200 metros quadrados de telha. Maravilha! Mas agora eu te falo, quantas pessoas eu preciso para realizar assentamento de 200 metros quadrados de telha em 10 dias? Aqui eu disse que com essa equipe eu preciso de 4 dias. Agora, se eu quiser resolver, eu preciso resolver em 10 dias. Considerando 8 horas por dia e os mesmos índices da questão anterior, quantas equipes eu preciso, né? Quantos funcionários? Ora, a mesma expressão, só que agora isolando a quantidade de recursos. Quantidade de trabalho, 200 metros quadrados de telha. O índice do pedreiro, 0,8. A duração, 10 dias, que foi estabelecida no cronograma. 8 horas por dia, 2 pedreiros. Olha só, eu tinha 5, fazia em 4 dias. Tenho agora 2 pedreiros, consigo resolver em 10 dias. Agora, quantos serventes eu preciso? Veja, não é 2 pedreiros e 2 serventes. Eu faço com o índice ou com a produtividade do servente. Então, eu preciso de 4 serventes e 2 pedreiros para resolver o problema em 10 dias. Então, a equipe, 2 pedreiros mais 4 serventes. Relação de 1 para 2 para manter aí a uniformidade e melhor fazer uso dos nossos recursos. Muito simples e intuitivo, né? Matemática básica, não precisava nem falar sobre engenharia. Maravilha. Agora vamos nas durações probabilísticas. Ah, tá. Quando eu falei até agora, eu estava falando de uma duração como se fosse algo determinístico. Ah, o cara leva isso, o cara demora tanto tempo para fazer tantos metros cúbicos, tantos metros quadrados. Só que a gente sabe que são o quê? Estimativas, são índices que foram apropriados durante anos pelos institutos de pesquisa ou pela própria construtora que faz a apropriação de índices em loco, né, em campo, mas a gente sabe que a duração é um exercício de previsão e o valor adotado pode ser único quando a gente faz uma abordagem determinística. Eu adoto a duração ali mais provável, né? Bom, eu sou projetista, eu vou determinar ali que esse serviço é mais provável que leve X horas ou X dias para ser executado. Entretanto, é mais prudente e confiável que adotemos uma abordagem probabilística, também chamada de estocástica. Para isso, você não precisa entender, mas a gente leva em conta aí a distribuição beta simétrica. Tem até quando ela é simétrica, é bem parecida com a distribuição normal de Gauss, né? Onde a gente tem que o mais provável, tempo mais provável, a duração mais provável, é igual à duração esperada. Mas nós podemos ter ali distorções, né? A simetria para a direita e a simetria para a esquerda. Olha aqui, a simetria para a esquerda, onde o mais provável está aqui e o esperado está antes. O mais provável aqui está se deslocando para a direita e o esperado está aqui. Veja, isso significa, em todos esses casos, tá, que deixa eu ver se eu anotei aqui. Tá aqui, ó. Em todos esses casos, a duração esperada tem 50% de chance ou 50% de probabilidade de ser atingida. Mas como que essa duração esperada é calculada? Por que ela não é a mais provável? Ou a mais provável ela é determinística. Bom, analisando essas condições, analisando isso daqui, pela minha experiência, eu acho que leva 10 dias. Bom, eu acho que leva 10 dias. Agora eu posso esperar que leva quanto? De acordo com a probabilidade. Então a gente entra numa análise um pouco mais detalhada. Preste atenção que isso pode vir em prova e é muito fácil. Duração otimista, obtida em condições ideais. No melhor cenário possível, ao invés de 10, ela pode ser que gaste 6 dias. Duração pessimista, bom, se der tudo errado no pior cenário possível, pode ser que gaste 12. Mas qual que é a mais provável que gaste? Eu sei pela minha experiência, em função das circunstâncias, que gasta 10 dias. Veja, então eu falei um cenário otimista, um cenário pessimista, um cenário mais provável. Faz sentido uma média ponderada onde dá mais peso para aquilo que é mais provável? Faz, mas eu vou considerar os extremos, mais otimista e mais pessimista. É isso que a duração esperada faz. O que eu espero? Bom, eu espero, lógico, que o esperado seja mais próximo do mais provável, só que eu estou falando de probabilidade, de estatística. Então, o esperado é o mais provável e eu considero otimista e pessimista. Dou peso 4 para o mais provável, peso 1 para o otimista, peso 1 para o pessimista. Então veja, a expressão para o cálculo da duração esperada, quando eu quero fazer uma análise estocástica ou probabilística, é duração otimista mais 4 vezes a duração
mais provável, mais uma vez a duração o quê? Pessimista. Isso dividido por 6. Por que é dividido por 6? Porque é uma média, né? É 1 vezes otimista, 1 vezes pessimista, 4 vezes média, mais provável, né? Portanto, divido por 6, porque é óbvio, eu tenho 6 aqui múltiplos de duração. Digo isso e aí então monto o diagrama de rede, que é o que nós vamos ver em outro momento. O diagrama de rede vai ser montado com a duração esperada, que foi essa que eu disse, chamada de Ezinho, que tem 50% de probabilidade de ser atingida com base nessa curva beta, e é o que mais é indicado, né, para ser feito. Duração esperada, ela vai considerar a duração total e o desvio padrão devido à margem de incerteza. Ó, duração esperada, otimista, 4 vezes mais provável, pessimista, dividido por 6. Se eu quiser, e eu nunca vi falar isso, mas se eu quiser calcular o desvio padrão do meu projeto, bom, eu tenho uma duração na atividade, desvio padrão é pessimista menos otimista, dividido por 6. Nunca vi isso, mas é uma análise probabilística, tá ok? O que é importante aqui, só para frisar, a gente pode ver isso com mais detalhes em outro momento, mas o CPM, que é o método do caminho crítico, ele tem uma abordagem determinística. Ele adota para o caminho crítico a duração mais provável, é determinístico, é estabelecido, né? Quando a gente fala de determinístico, é um modelo que pressupõe que os parâmetros são invariáveis. Eu adotei 10 dias, são 10 dias. Esse é o CPM. Quando eu falo do método PERT, que é desenvolvido com base em durações probabilísticas, estocásticas, é o que usa essa duração esperada, porque o modelo está associado a quê? A uma distribuição de probabilidade em função da variabilidade do próprio cenário, né? Mais otimista, mais pessimista, ou mais ali próximo do que era esperado. Tá ok? Falei de duração, agora falo de precedência. Bom, o tempo já defini, pode ser determinístico, pode ser probabilístico. E agora a precedência, o que tem que vir antes, o que vem depois. Precedência é a sequência lógica do projeto. Pode-se afirmar que durações e interdependências ou precedência são a chave para qualquer planejamento. Ora, fiz uma estrutura analítica de projeto. Se eu tenho a duração e a interdependência entre cada uma das atividades, eu estou muito próximo de um cronograma perfeito. Agora é só atribuir valores ali, né? E, como que eu posso dizer? Os insumos que serão consumidos em cada etapa. Mas ponto-chave do planejamento: duração e interdependência de atividades. Né? Quebrei já em blocos um pacote de trabalho lá na estrutura analítica de projeto. Quadro de sequenciação. Geralmente, toda questão vai vir dessa forma, com algum código. A atividade em si, o nome da tarefa geralmente vem o mesmo nome que está escrito na estrutura analítica de projeto. E a sua atividade predecessora. Ou seja, essa aqui depende de quem? Geralmente, quando a gente fala predecessora, é a imediatamente antecessora à atividade em questão. Olha, faço a atividade 1, depois a 2, depois a 3. Ora, quem é predecessora da 3? É a 1? Não. Quando a gente fala de atividade predecessora, é que vem imediatamente antes. E assim como sucessora, vem imediatamente depois. Então, ao invés de predecessora, que é o mais comum, pode estar escrito aqui também sucessora. Mas lembre-se, é sucessão imediata. É predecessão imediata. Ah, mas para acontecer a etapa 3, tem que ter passado pela 1, pela 2 e depois na 3. Tudo bem, tem uma relação de dependência indireta, mas ela não é uma predecessora para fins de estabelecimento de precedência. Atividade predecessora, então, precedente, antecessora, antecedente. Aquela cuja conclusão deveria ter destacado em vermelho, deve necessariamente ocorrer para que a atividade em questão possa começar. Então, para eu começar essa, a minha predecessora tem que estar concluída. E atividade sucessora, sucedente, subsequente, aquela que pode ser imediatamente iniciada, aquelas que podem, né, ser imediatamente iniciadas após a conclusão da atividade em questão. Se essa atividade minha acabou, todas as sucessoras agora podem imediatamente iniciar. Beleza? Nem toda atividade tem predecessora ou sucessora, e aí eu fico já adiantando para um diagrama de rede. Quem não tem predecessor é uma atividade que vai estar lá no início. Quem não tem sucessor, tem ninguém depois, atividade que vai estar lá no fim. Isso vai ajudar a gente a entender a construção do diagrama de redes
no futuro, seja pelo método das flechas, seja pelo método dos blocos, assunto de outra aula. Vamos lá. Aqui, então, eu tenho um quadro de sequenciação, veja. As atividades, um código para cada uma das atividades, aqui o nome da atividade conforme vem da estrutura da analítica de projeto, para uma sequenciação de concretagem de um bloco de fundação. Está aqui as predecessoras. E aí algumas observações importantes aqui. Restrições, nós temos restrições flexíveis, semiflexíveis e inflexíveis. O que são restrições? São atividades ali onde a data de início ou de término pode ser reprogramada. Tem uma restrição, então, flexível. Semiflexível, essas datas de início ou término podem variar dentro de alguns limites. Existe uma certa flexibilidade, mas não é tão flexível quanto as restrições flexíveis. E as atividades com restrições inflexíveis não toleram antecipações ou atrasos. Então aqui assim, olha, é inflexível a duração dessa atividade, né? A execução dessa atividade tem que ocorrer exatamente conforme programado. Dependência, que eu vou bem rápido porque você já viu, provavelmente, ou vai entender uma dependência de uma atividade com a outra. Ora, dependência mandatória ou dependência de lógica rígida é a dependência física. Como é que eu executo um pilar se eu não executei a sua sapata? Putz, não tem como. Quer dizer, no mundo real não tem como, né? No mundo dos fanáticos aí, dos pedreiros malucos, pode até ter. Mas vamos lá, dependência física. Eu preciso da sapata para executar o pilar. Isso é a dependência mandatória. É uma dependência lógica rígida, não posso mudar essa dependência. Mas tem uma dependência arbitrária, preferencial, discricionária ou de lógica fina. Criada por o quê? Conveniência. A gente fala de dependência lógica. A alvenaria do primeiro pavimento e do segundo pavimento, por exemplo. Bom, geralmente, o cara pode fazer de baixo para cima e vem fazendo um encunhamento de cima para baixo. Mas é uma dependência lógica. Fisicamente, eu consigo começar embaixo, fazer em cima depois, consigo fazer em cima, depois fazer embaixo, consigo, inclusive, começar simultaneamente a alvenaria dos dois blocos. Perceba que não é uma relação aqui obrigatória, é uma dependência preferencial. E aí a gente tem ligações entre atividades, olha. O que é uma ligação término-início? Eu vou falar aqui só as ligações, eu mostro no desenho da sequência mais rápido. Qual é a ligação entre atividades? Bom, definir a dependência, mas qual a ligação entre atividade A e B? Atividade término-início, ligação início-início, ligação término-término, ou ligação início-término? Bom, então a gente vê aqui, olha, o que é uma ligação término-início? A precisa terminar para que B possa se iniciar. Qual que é uma ligação início-início? A tem de ser iniciado para que B também possa iniciar, que é uma ligação término-término. Uma ligação término-término é uma ligação onde A tem que ter terminado para eu poder concluir B. Tem que terminar A para terminar B. Que é uma ligação início-término. Olha, o nome já diz, IT, início-término. A tem que ser iniciado, o I vem primeiro, para que eu possa terminar B. São umas dependências lógicas, obviamente que a término e início é a mais difundida, a mais amplamente utilizada, é aquela que se aplica na maioria das atividades do dia a dia na construção civil. E nós podemos ter o que a gente chama também de defasagem, né, ou retardo, ou até mesmo adiantamento ou antecipação. Veja, aqui eu tenho uma atividade término e início, mas onde B é TI mais 5. Então B vai começar 5 dias após o término de A. Aqui eu tenho uma ligação II, início-início, onde início-início mais 5. Então, o início de B é após 5 dias do início de A. E aí é a mesma lógica, né? O término de B é 5 dias depois do término de A. E aqui, ó, o início de B é 5 dias depois. Aliás, aqui nessa lógica IT mais 5 dias, é uma ligação início-término. Então, para terminar B, eu tenho que ter o início de A. Só que A tem que ter iniciado, dali 5 dias, B vai poder terminar. TI, como eu disse, é disparado. A ligação, né, a dependência mais utilizada. II, às vezes, é utilizado. Essas duas últimas aqui, essas duas últimas, TT e IT, são muito raras. O que é TI, por exemplo? Término e início. Armação e concretagem de viga. Eu preciso terminar a armação
Aqui, ó, tô aqui. Terminar a armação para poder concretar. Agora, o que seria um TI com retardo? Bom, concretagem e desforma. Eu termino a concretagem, mas eu não posso desformar logo na sequência. A concretagem, a desforma vai começar logo depois do término da concretagem, mas uma folga de quantos dias? 21, 28? Depende. Desforma lateral, 14 dias? Não sei. Então, TI com retardo. Uma II, por exemplo, uma instalação, uma do tipo II, instalação elétrica e hidráulica. Posso planejar que a elétrica vai começar junto com a hidráulica. Rasgo as paredes ali e começo a mexer. As duas começam juntas. Ou com um delay aqui, enquanto uma está fazendo num ambiente, começa a fazer aqui a hidráulica. 2 dias depois, naqueles ambientes onde já foi feita a hidráulica, eu começo com a elétrica. Então pode ter um II com defasagem, né? Um II com antecipação, alvenaria e chapisco, por exemplo. Posso começar o chapisco antes que toda a alvenaria do pavimento tenha acabado. Então eu não preciso levantar toda a alvenaria para depois começar o chapisco. Começa a alvenaria e começa o chapisco logo depois, com uma pequena defasagem ali de dias, 7 dias, 14 dias, eu não me recordo qual é a defasagem mínima obrigatória. Tá ok? Término, por exemplo, nós temos um exemplo aqui da montagem de uma subestação e aluguel de um gerador. Terminei a montagem da subestação, posso terminar, então, o aluguel do meu gerador, porque é ele que estava gerando energia para o edifício funcionar enquanto a subestação estava sendo montada. Ou início e término. Bom, quando eu dou início, na partida, começa a funcionar a minha subestação, isso decreta o fim da necessidade de gerador. Ou seja, o início de uma atividade decreta o fim de uma outra. Fácil, gente. Fácil. Simples. Essas maiorias, término e início, com a defasagem mais comum aí no dia a dia. Vamos resolver uma questão. Na criação de um cronograma de obras, a sequência de execução das atividades depende do relacionamento entre elas. Por exemplo, na relação término-início, uma relação TI, a atividade em análise deve iniciar antes mesmo do término de sua predecessora. Ou seja, o início vai começar antes do término dessa? Não. Tem que terminar para que a outra possa iniciar. Pode acontecer esse caso, quando a gente tem aqui um término, início. Então, uma relação término, início de menos 3 dias, por exemplo. Mas não é uma relação pura, assim, de término e início. Nessa término e início clássica, eu não posso falar que uma deve iniciar antes do término da outra. A atividade do tipo início, término, IT, é aquela que a segunda atividade, que é aqui, término, só pode ser iniciada após o término da primeira. Ao contrário, a segunda atividade só pode terminar quando eu começar com a primeira. Então, isso daqui é da primeira atividade, isso aqui é da segunda atividade. Então, a segunda pode terminar quando eu iniciar a primeira. E não quando diz a questão. Errado. As atividades com relação a datas de início e término são classificadas em flexíveis, semiflexíveis e inflexíveis, certo? A gente viu lá, de acordo com a flexibilidade de datas de início e término. A precisão das estimativas de duração de uma atividade pontual pode ser aperfeiçoada considerando seu grau de incerteza e risco. Este conceito se originou com a técnica de revisão e avaliação de programa, PERT. O PERT usa 3 estimativas para definir uma faixa aproximada para a duração de uma atividade. Sobre essas estimativas PERT, julgue os itens a seguir. A estimativa mais provável, a que a gente chama de M, é baseada na duração da atividade, dados os recursos prováveis a serem designados, sua produtividade, expectativas realistas de disponibilidade para executar a atividade, dependência de outros participantes e interrupções. Gente, a estimativa mais provável é essa. Ela se baseia no cenário real, naquilo que eu tenho. Bom, que recurso que eu tenho, qual a produtividade que eu tenho naquele equipamento ou daquela equipe, qual a expectativa, analisando o cenário, a conjuntura. Com isso, o projetista estabelece um prazo. Que prazo é esse? É a estimativa mais provável. Correto? Não é a esperada, muito cuidado. É a mais provável.
Na estimativa otimista, a duração da atividade é baseada na análise do melhor cenário para a atividade. Otimista, melhor cenário. Na atividade pessimista, a duração é baseada na análise do pior cenário. Então tá fácil. Lembrando que a esperada é otimista mais 4 vezes a duração mais provável, mais a duração pessimista, dividida por 6. Por isso aqui, corretíssimo. Agora sim, uma questão. Calcule a duração esperada para a execução da estrutura de um telhado com base nas seguintes durações adotadas pelo planejador. Olha, num cenário otimista, levo 6 dias. Muito otimista, mais rápido. O cenário pessimista, 14 dias eu concluo. Se chover, se faltar estrutura, madeira, enfim. E a mais provável, olha, analisando o mês, nós estamos tratando ali de abril, analisando que eu tenho ali um estoque de material, analisando que meu pedreiro já conheço, trabalha bem, meu telhadista. Mais provável que é 7 dias, com base no meu histórico aí. Ou seja, qual é a duração esperada, então, para no cronograma PERT? A esperada é uma ponderação das durações estabelecidas pelo projetista. 6 mais 4 vezes 7 mais 14 dividido por 6. 8 dias, gabarito letra B. Vamos lá. O processo de definição da duração das atividades que compõem uma obra pode ter uma abordagem probabilística, que é o nosso PERT, ou determinística, que é o nosso CPM, caminho crítico. A abordagem probabilística propõe 3 possibilidades em relação à duração: otimista, pessimista e mais provável, que podem ser representadas graficamente pela distribuição beta. A partir das 3 possibilidades, OPM, calcula-se a duração esperada. Sobre esse processo a partir da abordagem probabilística, é correto afirmar que a abordagem determinística adota a duração otimista para a definição da duração das atividades. Olha, o CPM, que usa uma abordagem determinística, ele não usa a duração mais otimista, e sim a duração aqui mais provável, que o projetista vai dizer. Então, é a duração M, né? Mais provável, não a otimista. Se eu for fazer na determinística, né? Se eu for fazer a estatística, eu uso a duração esperada. A distribuição assimétrica distorcida para a direita ocorre quando a duração otimista está mais afastada da duração mais provável. Daí a gente tem que lembrar do gráficozinho, né? Está deslocado para a direita, então é algo assim. Aqui é o otimista, aqui é o pessimista. A gente tem M aqui e a gente tem a esperada aqui. Quando está deslocada para a direita, deixa eu ver aqui, vou mostrar para vocês. Otimista e pessimista, né? Sempre a mais esperada tende para onde há inclinação. O M tende para onde está a tendência da curva beta. Então, só que é otimista e pessimista, né? Acho que eu vacilei na hora de desenhar o diagrama aqui. Não, otimista, pessimista, tá certo. Pessimista mais tempo, otimista menos tempo. O mais provável vai sempre para onde tende ali a assimetria da distribuição beta. Então, para a direita ocorre quando a duração otimista está mais afastada da duração mais provável. Eu acho que essa questão está correta. A distribuição assimétrica distorcida para a direita ocorre quando a duração otimista está mais afastada da duração. Ah, tá certo. Mais afastada, caralho. Tá certo, mais afastada. Então essa aqui estaria correta. OP. Calma que agora a gente se perde às vezes. OP, se está para a direita, O e M estão mais afastados. Está correto. O gabarito aqui, salvo engano, tem algum erro. Mas vamos lá. A distribuição assimétrica, ou seja, quando a duração otimista e pessimista são equidistantes da duração mais provável, é a única em que a duração esperada tem 50 possibilidades de ocorrência. Lembra, todos os desenhos, para um lado ou para o outro, com distorções, ou quando a gente tem a curva mediana, assim, todos os casos, todos têm 50% de probabilidade. Então aqui, falsa, aqui, falsa.
Na distribuição assimétrica distorcida para a esquerda, então vamos lá, otimista, pessimista, assimétrica distorcida para a esquerda, o M está aqui, o E está aqui. Na distribuição assimétrica distorcida para a esquerda, a duração estimada é maior do que a mais provável. Também vejo essa questão como certa. Vejo essas duas questões como certas. E a banca deu essa última. A duração esperada é uma média ponderada, em que o peso da duração mais provável é 4 e o peso das durações otimista e pessimista, 1. Gabarito essa questão aqui. Gabarito letra E. Embora a não ser que eu não tenha visto aqui o erro, essas letra B e C também estariam corretas, a não ser que eu tenha invertido aqui. Vamos tocar para frente, depois a gente analisa com mais calma. A cidade alternativa que apresenta a principal diferença entre a técnica de avaliação e revisão de programa, PERT, e o método do caminho crítico. Ora, a principal diferença, a gente viu, que o método do PERT utiliza estimativas, né, probabilísticas, enquanto o CPM, só a duração mais provável. O PERT utiliza otimista, pessimista e mais provável para calcular as durações das atividades, que a gente chama de duração esperada. Enquanto o CPM não, só a duração mais provável, com base em o quê? Com base na experiência do nosso projetista. Então essa é a principal diferença aí entre essas duas técnicas. O sistema PERT-CPM, os sistemas PERT-CPM são amplamente aplicados nas etapas de planejamento, de programação e de acompanhamento de obras e de serviços de engenharia. A tabela apresentada a seguir foi retirada do planejamento de uma obra de edificações. Com base nos dados apresentados na tabela relativos aos conceitos envolvidos no PERT-CPM, assinale a opção correta. A atividade E não pode ser iniciada antes das atividades C e F. Ora, atividade E, quem é antecessor de E? C. Então, ela não pode ser iniciada antes de C. Mas e F? Quem é antecessor de C? A. Quem é antecessor de A? Ninguém. Ora, F não tem nada a ver com isso, nada a ver com E. E não depende de F. De acordo com as informações disponíveis, poderá ser calculada a probabilidade de o projeto ser completado em determinado intervalo de tempo. Ora, se eu calculo ali, tem a otimista, a mais provável e a pessimista, eu calculo a duração esperada. E eu ainda posso calcular o desvio padrão, que se eu não me engano é otimista menos, ou seja, pessimista menos otimista dividido por 6. Então eu consigo calcular aqui uma probabilidade, tá? É claro, métodos matemáticos que não são simples, mas eu consigo calcular uma probabilidade desse projeto ser completado dentro dessa estimativa de tempo. Lembrando que a estimativa esperada, a gente sempre espera 50% de chance que seja atingida. Agora, várias atividades com 50%, eu consigo calcular uma probabilidade do projeto inteiro. Então essa daqui seria o gabarito, né? Mas vamos ver as outras. O sistema PERT-CPM não podem ser utilizados na análise de custo e de alocação de recursos para os projetos. Na verdade, o sistema PERT-CPM ele é muito utilizado na análise de custo e na alocação de recursos, porque ele vai determinar a atividade, quando ela ocorre e qual é o prazo que ela demora. A maior eficiência do sistema PERT-CPM é que eles não permitem o cálculo do caminho crítico. Lógico que sim, o CPM é exatamente Critical Path Method, método do caminho crítico. Então, errado. A tabela apresentada sugere que o planejador da obra utilizou uma abordagem determinística. Opa, não, abordagem probabilística. Tem aqui, ó, 3 durações para calcular a duração esperada, que é otimista mais 4 vezes a mais provável, mais pessimista dividido por 6. Por isso, gabarito letra B. E assim a gente encerra essa parte de duração e precedência. Fato, não é isso que vai te salvar na prova, mas é isso que vai te fazer entender caminho crítico, diagrama PERT-CPM, que vai sim, aí sim, te ajudar muito a resolver questões na prova. Um abraço e até a próxima.